Divergente foi mais uma saga daquela leva de filmes que a gente viu ali próximo dos anos 2000 e dos anos 2010 que tentavam replicar o sucesso que foi Harry Potter, que basicamente fez muito sucesso porque os fãs cresciam e se tornavam adolescentes e adultos à medida que os filmes avançavam, e eu posso dizer que muitas franquias se ancoraram em Harry Potter para tentar replicar esse mesmo sucesso. E aqui eu posso falar de Crepúsculo, eu posso falar de Jogos Vorazes e eu posso também falar de Divergente, que pra mim é uma boa saga porque eu gosto e porque eu tenho um carinho de assistir muito na minha adolescência, mas obviamente a saga Divergente foi um fracasso no cinema e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Bom, os filmes da franquia Divergente são adaptações dos livros da Veronica Roth, que lançou 4 livros, e a proposta inicial da Lionsgate, que é a produtora que tinha nas mãos os direitos de exibição do cinema dessa franquia, a proposta inicial deles era produzir 3 filmes. Inicial, porque ao longo desse vídeo a gente vai ver que não foi bem assim. Que seria a adaptação do livro Divergente, a adaptação do livro Insurgente e a adaptação do livro Convergente. Posteriormente, a Veronica Roth lançou o livro chamado 4, que conta a história do personagem 4 na Audácia, mas isso obviamente não foi adaptado, porque se nem os filmes da franquia principal tiveram uma conclusão, imagina esse livro do 4, embora eu ache que futuramente ainda vão ser adaptados novamente, tanto os livros da franquia principal Divergente, quanto esse livro do 4, dessa vez da maneira correta. Bom, o primeiro filme lançado no ano de 2014, que adapta o livro que foi lançado no ano de 2011, então você vê aí que a diferença do filme para o livro é pequena, o que nem sempre é um bom final, porque se o filme foi lançado em 2014, isso é sinal que ele teve o seu início de produção ali em 2012, 2013, e tendo o livro sido lançado em 2011, talvez não tenha tido tempo suficiente, nem lastro suficiente, para que eles possam pensar e idealizar algo bacana, algo legal, e provavelmente só estavam correndo atrás de dinheiro, já que a própria Lionsgate é responsável pela franquia Jogos Vorazes, que fez tanto sucesso. Então eles meio que tinham uma fórmula de ganhar dinheiro, assim, com filmes de distopia adolescente, e tentaram fazer isso com Divergente, que foi lançado no ano de 2014, que teve uma bilheteria tímida, um pouco menos de 300 mil dólares, sendo que teve um orçamento, ou seja, um custo de produção de aproximadamente 85 milhões de dólares. Enquanto eu tava pesquisando e roteirizando esse vídeo, eu, por curiosidade, fui ver quanto custou para fazer o primeiro filme dos Jogos Vorazes. O filme dos Jogos Vorazes custou exatamente 75 milhões de dólares, ou seja, 10 milhões de dólares a menos do que Divergente, o que já mostra pra gente que a franquia Divergente não começou muito bem, já que apesar de eu gostar desse primeiro filme e ele ter um ponto positivo, que é ter um bom elenco, embora a Shailene Woodley, que faz a Tricy, e o Theo James, que faz o 4, eu particularmente não gosto muito. Eu acho tanto ela como atriz e tanto ele como ator personagens nota 6, embora a dinâmica deles e a química deles seja boa, na minha opinião. Eu acho que eles não são personagens marcantes como a Katniss interpretada pela Jennifer Lawrence, que basicamente carregou todo o protagonismo de Jogos Vorazes e toda a potência da atuação sozinha. Isso é um ponto que pra mim fez o filme Divergente ficar em um limbo ali, porque não tinha uma protagonista muito forte. A premissa era boa das facções, pra mim sempre foi boa, e eu assisti os filmes recentemente e a premissa realmente era boa, mas o público já tinha uma personagem forte na Katniss em Jogos Vorazes. O público já era muito apegado em Harry Potter pela magia e pela qualidade da produção. Eu posso citar também Crepúsculo, que tinha um fator romance que era muito melhor do que Divergente. Então Divergente eu posso dizer que é um filme nota 6 em todos os aspectos, sendo que para você cativar um novo público, para você atrair um novo público, você teria que ter algo diferente, talvez um romance elevado como tivemos em Crepúsculo, ou uma protagonista forte como tivemos em Jogos Vorazes, ou uma qualidade de produção absurda como a gente teve em Harry Potter. E nesse filme do Divergente eu já posso te adiantar que não tinha nada disso. Inclusive o filme em si é um filme meio morno, um filme nota 5, nota 6, que eu gosto, mas que o CGI não é perfeito, as atuações não são perfeitas, a proposta é muito boa, as armas e as armaduras parecem, às vezes, me dá a sensação de serem até cosplay, sabe? Não tem aquela sensação de universo que a gente vê em outras franquias. Mas apesar disso tudo, com um orçamento de 85 milhões de dólares e uma bilheteria um pouco menos de 300 milhões de dólares, a gente pode dizer sim que esse filme foi um sucesso de bilheteria. Não foi um sucesso estrondoso, mas conseguiu se pagar, e eu acredito que até dá um certo lucro esse que fez com que eles produzissem o próximo filme, que é o filme Insurgente, que foi lançado no ano de 2015, que também teve uma bilheteria um pouco abaixo de 300 milhões de dólares, e aí a gente já vê um padrão, né, que esses filmes da franquia Divergente não iriam faturar muito dinheiro em bilheteria, como foi Jogos Vorazes, como foi Crepúsculo e como foi Harry Potter, porque veja, se você tem um filme da franquia faturando próximo do $1 bilhão, ou faturando muito dinheiro acima do seu orçamento, mesmo que você tenha um filme subsequente que seja um fracasso de bilheteria, o fato de você já ter tido filmes que foram um sucesso, meio que endossam
a produção de produzir mais filmes sem ter medo. E aqui a gente percebe que na franquia Divergente não foi assim desde o começo. Já o problema dessa franquia que fez com que eles cancelassem até o último filme que seria feito, e que aqui eu basicamente conto pra você por que essa franquia deu errado, é o filme Convergente, e eu vou te contar a história desse filme. Bom, ele é inspirado, ele é baseado no livro Convergente, e eles tiveram a brilhante ideia de dividir o terceiro e último filme em dois, que seria a conclusão dessa saga. Eu já li o livro Convergente, e eu posso dizer que o livro é bem melhor do que o filme, e eu também posso te dizer que esse livro não tem material para você dividir ele em dois filmes. Mas eles tiveram essa ideia, obviamente, porque na época, principalmente, Jogos Vorazes já tinha anunciado que a adaptação do seu último livro seria dividida em dois filmes. A gente teve Harry Potter, que fez isso e fez muito sucesso. A gente teve Crepúsculo também, que fez isso e fez muito sucesso. E eles pensaram, bom, por que a gente não divide o último livro em dois filmes? E aqui eu já te adianto que foi uma péssima ideia. A própria escritora dos livros, a Veronica Roth, ela chegou a dizer na época da produção que o livro dela não teria material para ser dividido em dois filmes e que isso poderia ser um tiro no pé da Lionsgate. Mas eles não deram muito a bola com isso, e eu não entendo muito bem por que eles pensaram que dividir o último livro em dois filmes traria sucesso de bilheteria, sendo que o primeiro filme Divergente não faturou nem 300 milhões de dólares, o segundo filme Insurgente não faturou nem 300 milhões de dólares. Se você for fazer uma conta básica aí, obviamente o último livro talvez faturasse um pouco mais de 300 milhões de dólares, talvez sim por ser a conclusão, né? Mas eu não imagino o último filme Convergente sendo dividido em dois, ter dois filmes faturando próximo de $1 milhão, saca? Isso é impossível. Eu não entendo o que a mente desses produtores gananciosos pensou. Mas bom, o fato é que eles dividiram o último livro, Convergente, em dois filmes, que seria o primeiro filme chamado de Convergente, que foi lançado no ano de 2016, e teria um próximo filme chamado Ascendente, que seria lançado no ano de 2017. Filme esse que não foi lançado graças ao fracasso de bilheteria e de produção que foi o filme Convergente, lançado em 2016. Filme esse que eu assisti no cinema. Eu assisti o filme Convergente no cinema e o filme Insurgente no cinema. E eu posso te dizer que o filme Convergente tem um decréscimo de qualidade. Me parece que eles encheram muito linguiça e eles aumentaram o escopo quando eles saem daquele cercado de Chicago, né? Quando eles ultrapassam a cerca, me parece que eles deram um passo maior do que a perna, porque eles teriam que obrigatoriamente expandir um mundo muito misterioso, e eles não fizeram isso da melhor maneira. No filme Convergente de 2016, os trajes e as armas, que no primeiro filme já parecia cosplay, aqui tudo parece cosplay, tudo parece genérico. O CGI não é bom, as armas não são boas, as atuações, tanto do Theo James, da menina que faz a Trish, não são boas. Eu já não gostava no primeiro Divergente e no segundo filme Insurgente, mas aqui tá péssima. Parece que eles mesmos não concordavam com a divisão do último livro em dois filmes e já era uma atuação mais cansada. A química que eles tinham nos primeiros dois filmes, aqui nesse terceiro filme, fica totalmente de escanteio, não acontece da maneira que a gente gostaria. E bom, o final desse filme é uma atrocidade, é um filme que basicamente não tem final, que puxa um gancho pra feitura do próximo filme, que seria Ascendente, que não instiga o fã, e resultado, um filme que foi um fracasso de bilheteria, um filme que foi um fracasso de crítica, e também foi um filme que foi lançado numa janela de lançamento péssima, ali mais ou menos em março, abril de 2016. Se você for lembrar, o filme Vingadores Guerra Civil foi lançado nessa época. A gente teve também o filme Esquadrão Suicida, da DC, foi lançado nessa época, e ambos tiveram uma bilheteria altíssima e monopolizaram o cinema. Então o script para esse filme da merda foi todo acertado, foi todo feito 1 a 1, e obviamente esse filme deu merda, fazendo com que a Lionsgate decidisse cancelar o próximo filme que seria lançado no ano seguinte, que é o filme Ascendente. E eles tiveram a brilhante ideia de fazer um filme pra televisão, um filme pro streaming, pra televisão na época, pra abrir portas pra eles fazerem uma série de televisão também, o que obviamente o elenco estrelado da franquia não gostou. A Shailene Woodley, que faz a Trish, decidiu sair da produção. O Theo James, que faz o 4, também decidiu sair da produção. Então, sem o seu casal de protagonista, e a Kate Winslet também, se eu não me engano, decidiu sair da produção. Então, sem aquele escopo de protagonista, ficaria inviável fazer, e a Lionsgate decidiu encerrar a franquia, o que é uma pena, porque esse é o universo que eu gosto. Eu também posso dizer que o time de lançamento deles não foi muito bom. Isso de universo distópico adolescente já estava meio cansado. Jogos Vorazes foi um sucesso, o que monopolizou um pouco esse público a amar Jogos Vorazes, fazendo com que a saga Insurgente não tivesse uma seara de fãs muito forte para segurar a franquia. Resultado, um fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica e franquia cancelada. E eu espero muito que no futuro próximo eles possam rebootar essa franquia, dessa vez com o elenco correto, embora o elenco tenha sido muito bom, dessa vez com o elenco correto, com
protagonistas que tragam um pouco mais a atuação para si, com um CGI decente, com uma qualidade de produção decente, que tragam bons roteiristas e um bom diretor, e que eles planejem de fato fazer uma franquia a qual esses livros merecem, porque o material do livro eu posso te afirmar que é bom. Não é um material incrível como Game of Thrones, como O Senhor dos Anéis, como Harry Potter, mas o material é bom, pode sair coisa boa desse material. Inclusive o material do livro eu acho de qualidade equiparável com o material do livro dos Jogos Vorazes, e a gente vê como os Jogos Vorazes no cinema trouxe tanta coisa boa, trouxe um fator político incrível, já essa franquia Divergente não trouxe pra gente. Se você quiser que eu fale como acabou a saga, que aqui eu não vou dar spoiler, porque eu li o último livro, eu trago um novo vídeo falando como a saga terminou. Pra você que ficou órfão de um filme que resolve essa franquia, eu posso trazer esse vídeo aqui, tá bom? Curte aqui o vídeo se você gostou, você me ajuda no meu trabalho, comenta algo que eu possa ter esquecido, ou se você tem algo a agregar a esse vídeo, e até a próxima.